Abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 5, por favor. Gênesis 5. Nós vamos observar essa mensagem em duas partes, sobre a vida de um homem de Deus muito piedoso e que tem muito a nos ensinar. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Se a sua tradução for um pouco diferente da minha, é porque eu estou usando a Nova Almeida atualizada, certo? Gênesis 5, do 21 ao 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Outra tradução diz: Deus o tomou para si. Vamos orar. Ó bendito e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pois por Tua graça estamos reunidos como Teu povo na Tua casa. Te peço que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas almas, nos edifique por meio da Tua palavra, e que assim saiamos daqui, Senhor, mais convictos, ó Deus, do Teu amor por nós e do nosso amor por Ti. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Todos nós digamos amém. Meus irmãos, não é fácil andar com Deus. Não é fácil andar com Deus. Basta que a gente atente para a história dos grandes santos do passado. Veja a vida de Paulo, João, Pedro, Agostinho, Lutero, Calvino, os mártires. E a gente pode ver que a tese de que andar com Deus é coisa fácil, isso é fantasia. Não é fácil. Warren Wiersbe é um comentarista cristão e ele disse: a vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Samuel Rutherford, puritano, ele declarou: ninguém receberá permissão para escapar para o céu na companhia de Cristo sem um conflito ou uma cruz. O escritor americano John Blanchard, ele disse: se seu cristianismo é confortável, está comprometido. Não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Paulo advertiu a Timóteo dizendo que nos últimos dias sobreviria, quase não sai, tempos difíceis e que Timóteo devia ter cuidado. Nós estamos vivendo, meus irmãos, nestes últimos dias, que correspondem entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, é de bom alvitre esclarecer, logo de entrada, que apesar das dificuldades, e nisso repousa a glória do cristianismo, apesar de ser difícil andar com Deus, não quer dizer que é impossível. Não quer dizer que ninguém não consiga. Não quer dizer que seja algo além das nossas possibilidades neste mundo. Porque é sim possível andar com Deus em tempos tão difíceis quanto são os nossos tempos. A curta e breve biografia de Enoque nos dá conta disso, irmãos, de que é possível andar com Deus em tempo em que os homens são apóstatas, ateus, ímpios, em tempo de perseguição sobre a igreja, em tempo de perseguição à fé cristã. É possível.
Por duas vezes, nos versos 22 e 24, está escrito que Enoque andou com Deus. Agora, o que ocorre é que o contexto, tanto anterior quanto posterior ao capítulo 5 de Gênesis, mostra que os dias em que Enoque andou com Deus eram dias complicadíssimos. Eram dias difíceis. Segundo as Escrituras, o tempo em que Enoque vivia na terra era um tempo carregado de apostasia e iniquidade. Judas chega a dizer, em sua carta, que Enoque foi profeta de Deus contra a maldade de seus dias. A maldade. E o fato é que no capítulo 6 de Gênesis, o que nós temos? Nós temos a punição de Deus, o juízo de Deus. Nós temos, a partir do capítulo 6, o dilúvio, finalizando a raça humana. Veja, por exemplo, 6, verso 12 e 13. Olha o que Deus diz a respeito da raça humana na época de Noé. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Essa era a condição em que Enoque viveu. Aliás, o único outro homem que foi lembrado por andar com Deus foi Noé. Sim, meus irmãos, é verdade que tantos outros homens andaram com Deus. A gente concorda que andaram com Deus. A Bíblia Sagrada diz isso, mas ela destaca de uma forma especial Enoque e Noé, que foram notáveis em andar com o Senhor em tempos tão sofríveis e tão amargos. Então, a biografia curtinha, breve, de Enoque, ela nos leva a concordar com aquela máxima popular que diz que são nos pequenos frascos que estão as melhores essências. Na pequena biografia de Enoque, vocês verão a profundidade, a grandeza do ensino de Deus para os nossos corações. Ela é uma biografia breve, mas é arrebatadora. É curta, mas é profunda e misteriosa. Por poucas vezes, para quem não sabe, as Escrituras vão nos falar sobre Enoque. Isso ocorre apenas em Hebreus, Judas e em Lucas 3,37, na genealogia de Cristo. Enoque está na genealogia de Cristo. Enoque é considerado o sétimo da linhagem adâmica. Seu pai foi Jared e seu filho foi o homem que mais viveu na terra, Matusalém. Pois bem, hoje a gente vai considerar a curta biografia de Enoque a fim de extrair daí lições importantes sobre como andar com Deus em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo hoje. Olha ao nosso redor, olha o nosso tempo, olha o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos 2 anos, tempos difíceis, tempos complicadíssimos, tempos pesados, carregado por desesperança, carregado por falta de fé, impiedade, homens maus. Como viver nesse tempo difícil? Como andar com Deus nesse tempo difícil? Então nós vamos aprender isso com Enoque hoje à noite. Então, em primeiro lugar, é a nossa primeira parte. Por que Enoque andou com Deus um tempo tão difícil? Porque ele fez disso o seu projeto de vida. Enoque andou com Deus porque ele fez disso o seu projeto de vida. Observe, a Bíblia diz, Enoque andou com Deus. O verbo andar aqui vem do vocábulo hebraico halak, que além de outros sentidos significa caminhar aproximadamente, caminhar junto. Este sentido nos traz a ideia de proximidade, de comunhão íntima. Enoque foi um homem cuja vida refletia intimidade com Deus.
uma comunhão com Deus. Foi uma espécie de caminhar lado a lado, ombro a ombro, junto do Senhor em todos os momentos. Outro sentido do verbo andar, traduzido para o português, é passear para cá e para lá, juntos. É a ideia de um passeio juntos. Ou seja, na vida de Enoque, isso significou viver todos os momentos, todos os instantes, em tudo que se faz ou se realiza, em comunhão íntima com Deus, por Deus e para Deus. Ou seja, seria não dar nenhum passo na vida sem a presença de Deus, nenhum passo na caminhada sem o conselho e a boa vontade da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada também diz que quando Enoque andou com Deus, isso lhe foi agradável. Foi agradável a Deus. Por quê? Porque esse caminhar junto com Deus foi pela fé. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo rapidinho em Hebreus 11, onde está ali a galeria dos heróis da fé. Por que Deus se agradou de andar com Enoque? Por causa disso aqui, ó. Versículo número 5 do capítulo 11. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Por que ele agradou a Deus? Porque ele andou com Deus pela fé. Ele não andou por vista. Ele não andou porque estava tocando em Deus, mas pela fé. E isto agradou a Deus. Ele viveu em comunhão com Deus pela fé. Ele foi bem-aventurado por crer, por confiar no Senhor, mesmo sem vê-lo. Em suma, Enoque não teve nada a ver com Tomé. Tomé só acreditava se visse. E esta fé em Deus, ela vai se evidenciar na vida de Enoque num estilo de vida piedoso, santo, justo, de combate ao pecado, de horror ao mal e de inconformidade com o mundo. Você está em Hebreus? Então veja na carta de Judas, logo ao pezinho do Apocalipse, certo? Você vai para frente aí, chega, se você encontrar Apocalipse, você volta que já é Judas. Olha o que Judas escreveu a respeito de Enoque, como ele registrou, versículo 14 e 15. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Perceba, ele era profeta de Deus para uma geração ímpia, perversa, má, revelando que sua vida, ela não se conformava à moda da época de andar sem Deus, de viver sem Deus, de caminhar longe de Deus. Por essa razão, podemos dizer que sua vida de renúncia à impiedade foi o que fez Enoque obter testemunho de agradar ao Senhor. Enoque era um homem santo, um homem que se afastava da impiedade, do mal, das propostas malignas de seu tempo. Na prática, irmãos, seria mais ou menos assim, preste atenção. Se naquela época os homens eram mentirosos, pela fé, Enoque só falava a verdade. Se os homens eram adúlteros, pela fé, Enoque preservava seu matrimônio. Se eram péssimos pais, pela fé, Enoque cuidava com amor de seus filhos. Se eram desonestos nos negócios, pela fé, Enoque era honesto nos negócios, pela fé em Deus. Se eram agiotas,
Pela fé, Enoque não emprestava dinheiro com usura. Em outras palavras, Enoque andava na contramão do seu tempo. Enquanto a moda era desprezar, zombar, escarnecer de Deus e de sua vontade, Enoque optava por andar com Deus e viver no centro da sua vontade. Enoque foi o típico homem em que tudo o que ia fazer, ele perguntava: isso é agradável a Deus? Isso quebra a minha comunhão com Deus? Se eu fizer isso ou fizer aquilo, eu estarei agradando a Deus ou não? Veja, pela fé, Enoque buscava viver no centro da perfeita vontade de nosso Senhor. A Bíblia diz que assim andou diariamente Enoque com Deus, e ele fez disso o seu projeto de vida. Era o projeto de vida dele. O projeto de vida dele era antes de qualquer outra coisa. Antes de ser um empresário, antes de ser um médico, antes de ser um advogado, antes de ser um juiz, antes de ser um professor, antes de ser qualquer outra coisa, um enfermeiro, antes de ser qualquer outra coisa, Enoque, o projeto de vida de Enoque era andar com Deus, servir a Deus. Esse era o seu projeto de vida. Irmãos, é interessante falar sobre andar com Deus, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui no Brasil, todo mundo anda com Deus, já percebeu? Aqui todo mundo anda com Deus. Qualquer bêbado que passar ali na calçada, se você perguntar que ele anda com Deus, ele vai dizer que anda com Deus, que tem Deus na vida dele. Aqui no Brasil, a gente se arroga a dizer isso, que ninguém anda sem Deus. O Brasil, ele é interessante exatamente por isso, porque é um país que todo mundo aqui anda com Deus. A gente só não consegue perceber de acordo com as Escrituras, mas aqui todo mundo diz que anda com Deus. Então, vamos pensar um pouco. Será mesmo que a gente pode dizer que um alcoólatra, escravo do álcool, do vício, é alguém que anda com Deus? Será mesmo que um homem desonesto nos negócios, que passa cheque sem fundo, que engana os seus clientes, é alguém que anda com Deus? Será mesmo que um profissional da área de medicina, que se envolve em fraude de medicamentos ou de atestados médicos, é exemplo de quem anda com Deus? Que o empresário que sonega impostos é um homem que agrada a Deus? Que uma professora que é paga para dar aula e só vive empurrando licenças fraudulentas, matando o trabalho e prejudicando seus alunos, é uma mulher ou um homem que anda com Deus? Que um patrão que trata covardemente seus empregados com ameaças banais para trabalharem além do limite permitido por lei, é um homem que tem intimidade com Deus? Será mesmo que um político corrupto, que desvia dinheiro público como quem troca de roupa, é alguém que anda com Deus? Ou até mesmo um líder religioso, um pastor, que se aproveita da boa fé das pessoas para enricar facilmente, comprar seus jatos de 18 milhões de reais, morar em mansões compradas com o dinheiro da multidão, pode dizer que é um homem que anda com Deus? Porque a questão não é dizer que eu ando com Deus, a questão é eu provar pelas Escrituras que eu ando com Deus. É provar isso por uma vida de conformidade com esta palavra, de acordo com a régua da eternidade. Porque aqui eu já disse, todo mundo em nossa nação diz que anda com Deus. A grande questão é que isso não tem evidência como nossa agenda de vida, não é nosso projeto de vida. Deus é apenas um adendo, Deus é apenas um anexo, Deus é apenas um puxadinho da nossa vida. Deus é zombado, ridicularizado, escarnecido pela mídia moderna. Deus não é muito bem-vindo nos círculos intelectuais e aristocratas modernos.
Homens como Charles Darwin, Karl Marx, Sartre, Che Guevara, Charles Dawkins, têm suas palavras por mais confiáveis do que a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Novelas, séries, filmes imorais ridicularizam o nome de Deus. Nossas universidades são confessionais ao evolucionismo ateísta. Mas todo mundo está dizendo aqui que anda com Deus. Todo mundo está dizendo que caminha com Deus, que segue a Deus. Mentira! Enganoso, falso, fake news. Não estamos. Andar com Deus, viver em comunhão com Deus, ouça isso, não é a causa, não é o projeto de vida da maioria das pessoas que dizem que andam com Deus. Não é. A maior causa, o maior projeto de vida dessas pessoas são elas mesmas. A sua vontade, os seus caprichos, o seu querer, não Deus, não os mandamentos de Deus. Temos mais comunhão, temos mais compromisso com o nosso dinheiro, com o nosso nome, com o nosso carro, com a nossa casa, com os nossos projetos pessoais, com o nosso emprego, com o nosso time de futebol, do que com o próprio Deus. Não conhecemos sequer os 10 mandamentos. Ando com Deus, anda, pois cite os 10 mandamentos aí. Muitos dos nossos jovens sabem mais de animes e jogos de videogame do que de Bíblia. Muitas das nossas mulheres conhecem mais marcas de bolsa e sandálias de grife do que a palavra de Deus. Muitos dos nossos homens sabem mais de campeonato brasileiro do que onde se encontra o livro de Sofonias. Eu fui pregar numa igreja e preguei em Abacuque. Um homem me procurou depois dizendo que nunca tinha visto aquele livro na Bíblia. Eu taco a moléstia. Nunca vi o livro de Abacuque na Bíblia. Isso é incrível. Aí eu pergunto, irmãos, somos uma nação que anda com Deus? Somos um povo que anda com Deus? Pode alguém escrever a nosso respeito que nesta vida nós andamos com Deus? Podem escrever na lápide do nosso túmulo: aqui jaz fulano de tal, ele andou com Deus? Podem. Reflitam. No tempo difícil em que estamos inseridos, andar com Deus, ser agradável a Ele, ter fé em Deus, é o nosso grande desafio. Está aí um desafio que nós temos. Se andamos com Deus como declaramos, nós precisamos evidenciar isso. Jesus disse que o cristão, ele é o sal. Sal que não tem sabor, não vale para nada, não presta para nada. O cristão é a luz. Luz que não ilumina, serve para quê? Nada. Não serve de absolutamente nada. Porque não existe, ou na Bíblia não existe essa de ser cristão 007. Sabe qual é o cristão 007? Já ouviu falar, né? É aquele cristão que ele é cristão, mas ninguém sabe que ele é cristão. Ele vive como um espião, como escondido. Ele só é crente na igreja, mas no trabalho ele não é. Na vizinhança ele não é. No bairro ele não é. No comércio ele não é. Por quê? Porque ele é crente 007. Ele é o crente James Bond. É o espião. Enoque andava com Deus em todos os momentos do seu dia, da sua vida, não somente por trás dos bastidores, era em todo o tempo e em todo lugar. Haviam evidências que ele andava com Deus, porque fé sem obras é morta. Se eu disser que tenho fé, mas não evidencio isso numa vida santa, numa vida piedosa, numa vida justa, numa vida temente a Deus, essa fé é morta, não vale de nada. Eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou escorando a minha escada numa parede falsa. Quando eu subir, ela vai cair. Então, faça um teste. Se algum irmão aqui da igreja fosse
conviver com você durante uma semana, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, para onde você fosse, conviver com você, quais evidências esse irmão teria de que você anda com Deus? Quais evidências? Quais provas? Porque a Bíblia está dizendo aqui, Enoque andava com Deus, tinha evidências, tinha provas. Pastor, quais são as evidências que revelam que um indivíduo tem o andar com Deus como seu projeto de vida? Quais são as evidências? Se eu quero fazer disso o meu projeto de vida, quais são as evidências? Eu vou lhe dar 4 evidências hoje à noite. A primeira delas, a primeira evidência de que alguém fez disso o seu projeto de vida, é que aquela pessoa nasceu de novo. Ela foi transformada em seu íntimo numa nova criatura. Ela foi regenerada pelo Espírito Santo. Ninguém pode andar com Deus se não nascer de novo. Sabiam disso? Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo número 3. João 3. Verso de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Observe, Jesus diz que importa ao homem nascer de novo, e que se isso não acontecer em sua existência, nem ver o reino de Deus ele pode, quanto mais andar com Deus. Nem ver. Se esta verdade de transformação valeu para Nicodemos, podemos dizer que ela valeu também para Enoque. Pois não há dúvida, irmãos, de que em seu íntimo Enoque foi um homem transformado por Deus. Foi um homem crente no Senhor. E eu digo mais, essa verdade é absoluta a qualquer indivíduo que quer andar com Deus hoje, viver em comunhão com o Senhor. Precisa ser nova criatura. Precisa nascer de novo. Porque nascer de novo, ser transformado por Deus, evidencia-se em converter-se dos nossos maus caminhos. Nascer de novo significa arrepender-se de nossos mais vis pecados diante de Deus. Nascer de novo significa morrer para nós mesmos e viver para Deus. A vontade de Deus em primeiro lugar, não a minha, a vontade de Deus. Isso é uma evidência de que eu nasci de novo. Nascer de novo significa tomar uma cruz. Nascer de novo significa perder a própria vida por amor a Cristo, se for o caso. Nascer de novo significa deixar para trás as coisas velhas dessa existência que nos atrelam ao mundo e seguir para o alvo que é Cristo. Olha alguns textos importantes a respeito do novo nascimento. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo número 5. Verso de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Aquilo que a gente vivia no mundão, aquelas coisas que satisfaziam a nossa carne, aquelas coisas que eram o nosso prazer, que a gente dizia que era tudo na nossa vida, elas passaram. E eis que se fizeram novas. Hoje você tem novos interesses, novas afeições. Antes, o seu domingo, você tinha o maior prazer de ficar o seu domingo em frente à TV, assistindo o Faustão durante a noite.
Hoje, o seu prazer é em estar na casa de Deus, com o povo de Deus, louvando a Deus e aprendendo da palavra de Deus. Ou seja, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Vá para Efésios capítulo 4, por favor. Verso de número 22 a 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Olha o que Paulo diz com muita clareza para nós hoje à noite, já na sua carta para os Efésios. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, aí veja, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo traça claramente aqui, havia uma velha natureza, e essa velha natureza foi abandonada, e agora vocês precisam viver de acordo com a nova natureza. Dê um salto aí para Colossenses 3, por favor. Colossenses 3, do verso 5 em diante. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que é que pertence à natureza terrena, Paulo? E ele explica: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, ou seja, aquela pessoa que só fala com duplo sentido, aquela linguagem de duplo sentido, imoral, palavrão. Verso 9: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode mais haver grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão e de paciência. Veja bem isso aqui, perceba bem. Todos esses textos que nós acabamos de ler falam sobre nascer de novo. E eu pergunto, você nasceu de novo? Qual foi o dia que o evangelho veio com impacto no seu coração e você disse: a partir de hoje não posso mais viver sem Cristo? Qual foi o dia? Houve um dia como esse? Você foi transformado por Deus? Que provas existem que você nasceu de novo? Que provas existem? Alguém disse assim, David Fuller disse assim: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Se ser cristão fosse crime, pergunto, haveria prova suficiente para condená-lo? Ou seja, há evidência de que você nasceu de novo? Porque se você ainda não nasceu de novo, escute bem o que eu estou lhe dizendo. Entre em desespero agora! Já! Comece a pedir a Deus que gere vida espiritual dentro de você. Porque você está fora, está apartado do reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não vir a vida espiritual por meio do Espírito de Deus. Só assim você vai poder andar com Deus. Só assim você vai poder dizer: eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Esse é o primeiro e mais vital de todos os passos para se iniciar uma caminhada com Deus. Nascer de novo, fora disso não dá. Não dá. Eu já disse a vocês aqui que o fato de uma pessoa nascer de pais evangélicos
não diz que ela nasceu de novo. Não significa isso. O que vai dizer que ela nasceu de novo é a conversão dela a Cristo. A Cristo. Ela amar a Cristo mais que todas as coisas neste mundo. Essa é a grande evidência de nascer de novo. Então, em primeiro lugar, no projeto de vida de andar com Deus, certifique-se se você nasceu de novo. Em segundo lugar, ter fé. Fé, acreditar que Deus existe. Vocês lembram do que a gente leu lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6? Vamos lá em Hebreus rapidinho. Veja comigo o verso de número 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Agora veja o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Veja, todo andar com Deus na vida de Enoque foi pela fé. Pela fé. Ele creu em Deus. Ele confiou na justiça de Deus, no amor de Deus, na bondade, no caráter, nos atributos de Deus. Pela fé. Meu amigo, escute bem. Se você quiser andar com Deus, precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, então você não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus, não anda com Ele. Então você deve orar como aquele pai orou pedindo a Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você tem que pedir a Deus que Deus gere fé no seu coração. Daí a importância, meus irmãos, de nós estarmos em contato com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É lendo, é estudando, é ouvindo pregações, é vindo para a EBD, como nós vimos aqui há pouco. É estando em contato com a palavra que você vai ter fé. Que você vai crer em Deus, e essa fé vai se aprofundar cada vez mais. Quanto mais distante você estiver da palavra, quanto mais distante você estiver da comunhão dos santos, quanto mais distante você estiver do povo de Deus, onde a palavra de Deus é centralizada, quanto mais distante, você vai viver uma vida sem fé. Sem fé. Vamos pensar um pouco. Você que está aqui me ouvindo hoje, você anda com alguém que lhe é desagradável? Você anda? Ninguém anda. Ninguém gosta, né? Aquela pessoa que tem um comportamento desagradável, que ela não sabe, não dá, não se encaixa, não tem como andar com aquela pessoa. Não é que você não ore por ela, não é que você não ame ela, mas você não tem como andar, porque não... Agora transfira isso para Deus. Como é que Deus vai andar com alguém que não tem fé? Por que Deus deveria andar com alguém que não lhe agrada? Por que Deus deveria andar com alguém que não anda conforme a sua vontade, conforme o seu bem-querer? Deus tem alguma obrigação? Porque a gente acha que Deus tem. E esse é o problema. Então a gente, por achar isso, a gente passa a viver uma vida relaxada. A gente passa a viver de qualquer jeito, porque Deus é Deus, né? Deus é um pai, um coração gigante, que Ele entende, Ele me compreende. Você está brincando com Deus, meu amigo, minha amiga. Você está brincando. Você está achando, até quando Deus vai estar com essa paciência toda com você? Até quando? Até quando? Eu acho interessante quando Deus fala para Abraão que
o povo dele vai para o Egito e passar 400 anos no Egito, até que chegue, até que se cumpra a medida da ira que ele ia despejar sobre os amorreus. Até que se cumpra a medida da ira que ele vai despejar, que ele ia despejar e despejou sobre os amorreus. Então, você acha que Deus vai estar com essa paciência toda até quando? Se você que é você não tem paciência. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo deixou bem claro que uma característica dos cristãos é que nós andamos pela fé e não pelo que vemos, e que também nos esforçamos para lhes ser agradáveis. Andamos pela fé. O cristão é alguém que anda pela fé, crê que Deus existe e por essa razão ele anda com Deus. Terceiro lugar, alguém que tem o projeto de vida de andar com Deus, ele esmera-se em fazer a vontade de Deus. Esmera-se em fazer a vontade de Deus. Acompanhe comigo João 4, dois textos rapidinho. João 4, verso de número 34. Lembrem que aqui Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, e nesse momento mais específico ele estava dizendo aos discípulos o que realmente importava com ele, qual era a comida que realmente satisfazia sua alma. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora veja João 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja, uma das características de todos os homens que andaram com Deus é que seu grande interesse na vida consistira em fazer a vontade do Senhor. Não há dúvidas, irmãos, de que era assim que Enoque andava. Enoque andava fazendo a vontade de Deus. Se nós tivermos algum interesse em andar com Deus, é bom compreendermos e aceitarmos isso. De quê? Que não é mais a nossa vontade, agora é a vontade de Deus. Não é mais a nossa, é a vontade de Deus. Ela deve estar em primeiro plano. Isso é o que deve fazer parte do meu projeto de vida agora. O que deve fazer parte do meu projeto de vida agora é que a vontade de Deus é que guia a minha vontade, não a minha vontade que guia a vontade de Deus. A gente encontra hoje muitas pregações onde se empurra um evangelho falsificado, onde o homem é o centro e Deus está a serviço do homem, com as suas bandejas celestes, oferecendo tudo de bom para o homem, socorro, libertação, bênçãos, vitórias, curas, Deus sendo o Papai Noel da história e o homem como o centro de todas as coisas. Não. Não é assim. O centro de todas as coisas é Deus. A vontade dele. Dele em primeiro lugar. Não a nossa, não a minha. Aliás, todas as vezes que a minha vontade se antecipou à vontade de Deus, deu tudo errado. Sempre. Toda vez que a vontade de Deus está acima da minha vontade e eu sigo a vontade de Deus, dá certo. Ainda que no momento eu não compreenda, ainda que no momento eu não entenda, ainda que no momento eu não consiga discernir, mas lá na frente eu vou saber que é melhor. Esses dias eu estava pensando, irmãos, e se Jesus não tivesse ido para a cruz? E se os fariseus tivessem percebido o plano de Deus, de que o Filho de Deus precisava ir para a cruz? Porque Satanás tentou várias vezes fazer com que Jesus não fosse para a cruz. Vocês podem ler os evangelhos. Ele tentou Jesus de todas as formas, a fim de que Jesus não fosse. Mas imaginem só, se os fariseus tivessem decidido: não, a gente não vai matar ele não, vamos deixar ele viver. Vamos deixar ele viver para ver como é que fica. Já pensaram? Por esse ângulo. Glória a Deus, que Deus cegou os fariseus para que eles
não percebessem e não agissem com essa politicagem. Jesus foi para a cruz. E ir para a cruz era a vontade de Deus. Por isso que Jesus orou lá no Getsêmani: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, essas agruras, passa de mim. Mas, para todos os efeitos, faz segundo a tua vontade. E a vontade de Deus foi melhor. Olha onde nós estamos hoje, servindo a Cristo, alcançados por Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus e está nos aguardando para ir morar com Ele para todo sempre, porque Ele fez a vontade de Deus. David Merck disse o seguinte: Enoque tinha um Deus tão grande e um eu tão pequeno que a única opção para ele foi viver na sombra desse grande Deus. O nosso eu precisa ser pequeno. O problema é que o nosso eu é muito grande. François Fenelon disse: faça desta regra simples o guia de sua vida, não ter vontades, a não ser a vontade de Deus. Faça disso a sua regra. E Herbert Craig falou: Jesus ensinou-nos a sermos obcecados por viver de acordo com a vontade de Deus. Foi isso que Jesus ensinou, a sermos obcecados pela vontade de Deus, obcecados. E eu digo, irmãos, que Jesus fez isso nos convidando a uma análise de nosso amor por Ele em guardar os mandamentos de Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? Se você não guarda, então você não faz a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está revelada em seus mandamentos. É ali onde a vontade de Deus está revelada. Se amamos de fato a Cristo, a Deus, como dizemos, então não nos custa nada guardar seus mandamentos. Por quê, pastor? Porque é nos mandamentos que a vontade de Deus está revelada. É ali que está a vontade de Deus e que eu devo obedecer e cumprir. Em quarto lugar e último, quem faz do seu projeto de vida andar com Deus, vive uma separação do mundo, um divórcio do mundo. Se divorcia do mundo, se separa do mundo, se desliga do mundo. Mas pastor, como assim se desliga do mundo? A gente tem que trabalhar, a gente tem que negociar, a gente tem que fazer tudo. É verdade, a gente está nesse mundo ainda. Mas o crente, ele é alguém que ele não pertence mais a este mundo. Ele não deve mais se deixar levar pelas influências deste mundo. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Jesus disse isso. Nós estamos no mundo. Então, Enoque, ele vivia divorciado da vida mundana de seus dias. Ele era profeta que denunciava a maldade de seus dias. Ele denunciava. Ele não amava o mundo, ele amava a Deus. Quando todo mundo deu as costas para Deus, ele ficou com o Senhor. Por isso que Josué, ele vai dizer: escolhei hoje a quem servais, se a Deus ou se aos deuses além do Eufrates. Eu e minha casa, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo se volta contra Deus. E você, vai se voltar também? Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a nossa declaração de amor a Deus, muitas das vezes, ela morre, ela cai fraca diante das propostas que o mundo faz. O mundo sabe nos enganar, o mundo sabe nos seduzir, o mundo sabe nos capturar. Se amamos mais o mundo do que a Deus, então não podemos andar com Deus. Por quê, pastor? Porque o amor ao mundo e o amor a Deus não combinam. Vocês sabiam disso? Jesus deixa claro que não dá para amar dois senhores. Ou ama um, ou ama o outro. Ou se aborrece de um, ou se aborrece do outro. Mas vamos ser mais claros. Ouça, por que, pastor, que não dá para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo? Por que não dá? Por que não dá? Por causa disso aqui, ó. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. Aliás, vamos para Tiago, para a gente seguir a sequência. Tiago, capítulo 4.
Versículo número 4. Gente infiel, em outra tradução diz adúlteros, que quer dizer realmente infidelidade. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amigo do mundo, irmãos, é aquela pessoa que olha para o que está acontecendo no mundo e o seu coração está cheio de desejo de participar daquilo. Um exemplo, o Rock in Rio que está acontecendo agora, se não me falar a memória, esse final de semana. A pessoa se diz que anda com Deus, mas quando olha para o Rock in Rio, tudo que ela queria era estar lá no Rock in Rio. Uma festa que celebra tudo que não presta, que tem tudo que não presta. Aí o coração da pessoa queria estar lá no Rock in Rio. Ou então lá no Conde Brega, que vai ter agora, o Conde Brega. Já pensasse? Vai ter o Conde Brega, aí o cara diz, tudo que eu queria era ir pro Conde Brega. Já pensou? E no final a pessoa ainda diz, eu ando com Deus. Na segunda-feira está dizendo que anda com Deus, lá depois do Conde Brega, de ressaca. Então, não existe essa amizade, não tem como haver essa amizade. É o mundo. Tudo que eles têm lá é mundo, não tem nada a ver com Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não é para ir, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma vida piedosa e justa. Uma vida santa em Cristo. Agora vá para a primeira carta de João. Capítulo 2. Verso 15 a 17. Que diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. A outra tradução diz concupiscência, é a mesma cor de desejo, certo? Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vai querer permanecer para sempre ou você vai querer passar junto com o mundo? Jesus deixou bem claro, há a porta estreita e a porta larga. Na porta estreita, a salvação. Na porta larga, a perdição. E aí? Nessa bifurcação, que caminho você vai tomar? Vai ficar com o mundo, viver para o mundo ou vai viver para Deus? Ser inimigo desse sistema de vida corrupto que o mundo vive é uma evidência de que você anda com Deus. Você anda com Deus, que você é amigo de Deus, de que esse é o seu projeto de vida. Então, irmãos, como nos enganamos nessa questão de andar com Deus? Como nos enganamos? Acreditamos piamente que Deus faz parte de um estilo de vida mundano e pecaminoso. Entretanto, isso é pura falsidade. É fantasia do coração do homem achar que Deus vai juntar mesa da ceia com roda de samba. Pregação da palavra com carteado de baralho. Deus não vai juntar essas coisas. Porque ou é um ou é outro. Veja o que diz em Isaías capítulo 59, eu já estou encerrando. Isaías 59. Versículo de número 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Para não ouvir os seus pedidos. Ou seja, os nossos pecados e iniquidades não nos deixam andar com Deus. O nosso mundanismo. Nossa carnalidade. Portanto, antes de você dizer que anda com Deus, verifique se estas evidências citadas aqui fazem parte do seu estilo de vida, do seu projeto de vida, da sua realidade diária.
Verifique se você nasceu de novo. Verifique se você crê que realmente Deus existe. Se você faz a vontade dele. E se você não vive segundo o curso deste mundo. Verifique isso. Verifique de todo o seu coração. Olhe para a palavra. Passe a sua vida na peneira da palavra. E veja o que sobra. Então eu encerro fazendo essa pergunta, a fim de que os irmãos reflitam. Você anda com Deus? Tem certeza disso? Que você anda com Deus? Então este foi o nosso primeiro ponto, a primeira parte. Enoque andou com Deus porque fez disso o seu projeto de vida. Foi a nossa primeira parte. Sabe qual é a segunda parte? Muito bem, venha domingo que vem que você vai saber qual é a segunda parte. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem um louvor que diz assim: em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Então vamos nos preparar para cantar esse louvor? Vamos nos ajeitar para cantar esse louvor? As cantrizes podem vir para cá.